As pessoas aí que estão assistindo os Donos da Bola pelo YouTube e por tudo mais. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês já viram, numa reunião de segunda-feira no São Paulo Futebol Clube, para saber por que deve 25 milhões pro CT? Por que deve dinheiro pro Richarlison? Por que deve dinheiro pro Daniel Alves, pra ex-mulher do Daniel Alves, que era a procuradora dele? Vocês já viram alguma reunião, já viu a imprensa ir no Palmeiras para saber o que os conselheiros acham? Aí você vai me perguntar assim, mas lá não tem coisa errada. Vocês acham mesmo? Agora no Corinthians, o Corinthians as pessoas que dirigiam o Corinthians. Vamos lá. O André Sanches, de todas as negociações que foram feitas, de todos os contratos que foram feitos, teve a ética no Corinthians para saber o que aconteceu? Olha o estádio, nós vamos lá conversar e que está tudo certo com a Caixa. Nunca pagaram um centavo do estádio, só juros, que por sinal não é o banco, como tem apresentador falando, vamos ter que pagar o estádio do Corinthians. Não, ninguém precisa pagar o estádio do Corinthians. O Corinthians deve para a Caixa 706 milhões. O Corinthians pagou mais de 300 milhões de juros. Não é o povo que vai pagar, não. Diferentemente do que aconteceu na Copa do Mundo com outros. Mas como é do Corinthians, todo mundo quer tirar uma onda. Todo mundo quer tirar uma onda. E que todo mundo tem o direito de falar. Vamos lá. Quem sabe quem é o presidente do Conselho do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco, que está quebrado. Que botaram uma SAF e que a SAF saiu. Quem que sabe que é o presidente do Conselho do Guarani, da Ponte Preta? Do Santos. O Santos foi trucidado por várias pessoas durante os últimos 15 anos, Veloso. Acho que por aí. Uns 15 anos. Mas qual foi a reunião que a imprensa maciça, foi ver uma reunião nos Conselheiros do Santos, que caiu para a Série B? Pela primeira vez, né? Ninguém foi. Não foi Globo, não foi Band, não foi RTV, não foi o raio que o parta. Ninguém foi. Mas do Corinthians, eles sabem tudo. Por que eu estou dizendo isso? E que tem que ir. Porque o Corinthians é que dá mais audiência, tanto pro bem quanto pro mal. Quanto pra vitória, quanto pra derrota. Essa é a grande verdade. E aí, é que no Corinthians, nos últimos 16 anos, 27 anos, do Alib, gestão do Alib e André Sanches, os dois, que eles que mandavam em tudo, 27 anos. A dívida era de 100 milhões do Alib para com o Corinthians. O Andrés entrou em 2007 e deixou com 1 bilhão e 900 milhões. 2 bilhões. 2 bilhões. Mas não teve nenhuma reunião de ética. O presidente de ética, do Conselho de Ética. Cadê o Conselho de Ética? Eu não sei se o Conselho de Ética, nesse momento lá, que ganharam, não é o Andrés e o Duílio. É bem capaz que seja, né? É muito louco isso. Olha, o presidente de ética é o André Negão, que ano passado. Era ele. Que, por sinal, quem levou você, André Negão, quem levou você pro Corinthians e quem apresentou o Corinthians pra você, Andrés, fui eu. Você era André do Rio. Não foi, Jaça? Não foi, Jaça? Foi ou não foi, Jaça? Lá no Parque Novo Mundo. Uma mentira minha, que por sinal, Jaça, você sabe um monte de coisa aí. E um dia a gente pode falar tudo isso. É só querer, na hora que quiser. Né? Porque quando começa a colocar a família no meio, não é legal. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. O futuro a Deus pertence. E a verdade é verdade. Porque quando tem uma reunião como essa, que 6 pessoas vão ter que... Por que a polícia não escuta antes, resolve o problema? Vocês erraram, vocês roubaram dinheiro, vocês meteram a mão no dinheiro, vocês estão tudo presos, algema eles, né? Algema, e aí entra o vice-presidente. Entra o outro, faz uma outra coisa, porque não é possível o Corinthians. Por isso que o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Por causa dessas pessoas que dirigiram o Corinthians e que dirigem o Corinthians. O que aconteceu com o São Paulo? O seu Juvenal, ele ficou 2 mandatos, ficou o 3º, deu um pontapé no estatuto. O São Paulo quase caiu, entrou o Júlio Casares, ganhou a Copa do Brasil, tá de novo bem, administrou bonitinho o São Paulo, mas deve 25 milhões para a CET. Deve 4 milhões para um monte de gente. Deve 200 milhões também para muita gente aí.
deve pro Juan Fran, deve pro Tietê, deve pro Rogério Ceni, deve pro Richarlison, deve pra CT. E vai ficar devendo pro Ramos Rodrigues. Mas alguém falou isso? Saiu no GE, saiu na Globo, saiu no Jornal da Band? Não saiu, mas o Corinthians sai. Por que que sai? Porque o Corinthians é tanta curva de rio, porque não deveria ser esse tipo de curva de rio, porque os caras pegam, por isso que arrebenta com os rios, por causa das curvas. As curvas de rio que tem aí, faz o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, ficar a desdenho das pessoas. Ficar nesse nível. É culpa de quem dirige e de quem dirigiu. E aí sai matéria para tudo quanto é lugar. Porque um clube que veio o Léo Príncipe e fala que ele ia fazer teste, ele faz contrato de 3 anos, acabou. Isso foi demais, hein? Fala, Veloso. Nem ele sabia. Pô, Não. que eu ia fazer teste lá, de repente... Bota aí, acho que ele deu entrevista pro Duda Garbi. Nem ele sabia. Vamos lá, o presidente de ética não sabia disso. E da Tausa, 18 milhões. 18 não, são 2 anos. 36. São 36 milhões. Teve alguém da imprensa falando, ou dando entrevista, ou entrevistando algum conselheiro do São Paulo, do Ramos Rodrigues? Do acordo que foi feito? Alguém sabe do acordo? Alguém sabe quanto que o São Paulo pagou pro Ramos Rodrigues? Você sabe que sabe. Você sabe? Eu sei que é muito dinheiro, tá devendo uns 20 e poucos milhões. Mas vocês foram lá pressionar o presidente do conselho, pressionar o Júlio Casares, pressionar quem contratou? Vocês foram? Não. Mas no Corinthians vocês podem ir. Porque não é que lá é o time do povo, lá é a casa da mãe Joana. O time do povo é vocês torcedores. Vocês são do povo. Agora lá dentro é a casa da mãe Joana. É mesmo, o Mané da Carne tá lá. Cara, como é que pode isso? Como é que um clube pode deixar de exercer a democracia que é o time do povo? Dá uma olhada só nesse fato que ninguém, nem o Conselho de Ética, nem o CORE, nem o raio que o parta, presta atenção.